E aí galera, beleza? Aqui é o Anderson, canal Tio Ajude-me. Nesse vídeo a gente vai falar mais uma vez sobre a linguagem de programação Zig e como integrar 100% em Python. Quer dizer, para o Zig trabalhar ou funcionar como os tipos de dados em Python, como dicionários e listas. Hoje em dia, Zig é até a linguagem mais bem paga do mundo. Quando ele disse que Zig é a linguagem mais bem paga do mundo, fala, ok, esse negócio é verdadeiro. Se não uma moda. Empresas não jogam dinheiro fora para uma linguagem que, sei lá, a galera começou a falar, sei lá o que. Esse negócio é de verdade. Pela primeira vez eu vi sobre Zig um ano atrás, o canal do Dave's Garage, um dos meus canais favoritos. E ele fez um teste. Qual linguagem de programação mais rápida, certo? E pela minha surpresa, Zig dava em primeiro lugar, muito mais rápido que qualquer outra coisa. Dobro do Rust, 8, 10 vezes mais rápido que C, que eu não achei que era possível, jamais. E não foi uma coisinha que ele inventou. De fato, aqui participaram muita gente. Aqui, esse é repositório de GitHub. Né? Tinha muita gente aqui. Olha quanto exemplo aqui. C, monte aqui. E um desses aqui, desses other, aqui tem Zig no lugar. Você pode depois ver aqui. E muita gente participou. Muita gente. E gente com muito conhecimento. E depois você vê o que a galera faz geralmente. Enfim, Zig estava em primeiro lugar. Mais rápido de qualquer outra coisa absurda. Naquele dia, quando vi o vídeo, comecei um pouquinho a brincar, mas só fiz uma conversação automática e nem chegou perto de C. Né? Mas falei, bom, esse não é justo. Você joga lá um código de C, deixa converter, saem 1000 linhas ilegíveis e isso não pode ser mais rápido que C. Mas quando ele disse uns dias atrás, falei, bom, eu preciso testar. Esse não é moda, esse bagulho é verdadeiro. É de fato incrível. E tem um benchmark pessoal que eu geralmente faço quando testo uma nova linguagem de programação, uma linguagem antiga, como C. Por uma coisa que eu pessoalmente preciso. O que é isso? Então, eu faço no meu canal muita coisa de automação. E para automatizar coisas, você frequentemente precisa reconhecer itens, o texto, o cores numa tela. Certo? E minha técnica favorita é cores, reconhecer cores. Isso não quer dizer que estou, sei lá, localizando um único pixel. Fala que esse vermelho eu vou clicar. Não. Essa é uma técnica ruim. Você tem que fazer muitas verificações. Muitas. Aqui um bom exemplo. Tem um site. É justamente feito para isso. Para você testar bots. Olha, eu vou te mostrar aqui. Aí você tem que reconhecer e você tem que clicar, certo? Assim. Né? E se você não conseguir, acabou o jogo. Ótimo para testar esse tipo de coisa. Performance e assim por diante. E agora que você viu, você pode imaginar que não basta simplesmente ver um único pixel na tela se a cor tá lá. Porque, olha, tem grades aqui, tem cores aqui que mudam no fundo e você precisa da distância entre os círculos. Porque eles têm que saber onde começa o próximo. E esse, na minha opinião, é com certeza a melhor técnica. Praticamente eu consigo automatizar qualquer coisa assim. Tem várias outras técnicas, né? Por exemplo, aqui template matching. Também já fiz um vídeo, vou deixar também lá link em cima. E você coloca aqui uma, sei lá, uma foto e ele vai encontrar onde tem, certo? À primeira vista, esse parece melhor. Fala, nossa, que legal. O problema é que muitas vezes falsos positivos. Quando eu uso, mesmo assim, eu combino com uma técnica de cores. Para verificar, cor dá certo, pode ser aqui, é possível estar aqui. Porque template matching funciona melhor com imagens preto e branco. E geralmente você quer fazer isso. Antes de verificar, preto e branco, e depois verificar. E você pode imaginar, isso aí é bem mais devagar que cores. Então, com cores, você praticamente consegue fazer qualquer coisa muito rapidamente. E quando eu recomecei a programar, foi em 2020, acho, quando eu fui para o hospital.
Que sou formado, né, em programação, eu fiz isso 20 anos atrás. Depois eu comecei a ensinar alemão, sei lá o quê, depois professor de alemão, depois eu voltei, porque eu fiquei 3 meses deitado no hospital, porque tava com uma osteomielite, maravilhoso. 4 cirurgias, ótimo. E foi na pandemia, quando muita gente morreu. Então, sem visita praticamente, eu vi minha filha, acho que 2, 3 vezes, 3 meses. E eu ficava programando lá, o dia todo, voltando para as coisas. E um dos primeiros vídeos que vi, como automatizar coisas, realmente um ótimo vídeo. E esse aqui, né? E ele mostra como fazer esse bot justamente para site. Por causa dele, eu conheci o site, certo? Ele mostra as coisas lá. E depois ele faz um teste. Né? Ele vai lá clicando, certo? Pum, pum, pum. Mas parece que tá bom, né? E você vai ver. Acho que no final das contas, acho que ele chega no máximo, acho que 22 segundos, alguma coisa assim, não me engano. Aí depois já ficou. Aí depois já não consigo mais acompanhar. Já fica lá crescendo, né? Essas bolinhas, e não consegue mais acompanhar. Mas eu adorei o vídeo, é muito bem feito. Foram os primeiros passos como automatizar coisas em Python e assisti pelo menos 20, 30 vezes. Pelo menos. Muito bem feito. Só que você já vai ver, você chega rapidinho no limite, né? Com Python. E você precisa dar um gás, às vezes. Certo? E foi assim, eu aprendi 20 anos atrás, mais que 24 anos atrás, já C, certo? E C é conhecido por ser inseguro e rápido, muito rápido. Então eu pensei, bom, isso não pode ser muito difícil. Eu preciso descobrir como embutir isso em Python. Porque eu adoro Python. Python é muito simples de usar, é muito intuitivo, é simplesmente a melhor linguagem de programação. Só a velocidade é péssima, péssima. Mas para minha surpresa, realmente foi muito rápido de integrar isso. Eu fiz inclusive 2 vídeos com o mesmo assunto. O primeiro foi com num expressions, já foi bem rápido. E o segundo eu fiz com C. Essa foi a primeira coisa que eu escrevi depois de lá 20 anos em C. Para vocês terem uma ideia aqui, esse com num expressions, ele já aguentou 22 segundos, 20 minutos, alguma coisa, 18. Só eu comecei, esse sempre demora até chegar a 20 minutos, eu já comecei com uma velocidade muito mais alta. E a velocidade é simplesmente absurda. Depois você tenta fazer um bot assim, e olha aqui, ele é tão rápido. Aqui está escrito 33% exato, also hits, né? De cada clique que ele faz, ele só acerta 1 em 3. Falei, como assim? Isso não pode ser. Com num expressions foi metade. Eu falei, não tô entendendo isso. Então o bagulho é tão rápido, eu percebi isso depois quando testei com screenshots. O bagulho é tão rápido que ele roda 3 vezes. Ele tão rápido que ele clica 3 vezes no botão e você nem consegue acompanhar isso. É muito louco. Porque quando o botão desaparece, ele tem uma pequena animação. Ele não desaparece na hora. E ele consegue ainda escanear isso mais 2 vezes e clicar mais 2 vezes lá. É bom para visualizar a velocidade que o C traz, né? Você não chega nada perto disso com Python, sem chance. Bom, e já que é o mais importante para mim, de ter uma velocidade muito rápida em reconhecer cores e imagens, eu fiz aqui um benchmark pessoal para mim, onde testo várias bibliotecas, outras linguagens, nessa capacidade. Para todos esses aqui tem vídeo no meu canal, né? Vou deixar lá na descrição. E como eu já tinha falado nos outros vídeos, aqui o C foi mais rápido. Lembrando, Python demorou 4.300 milissegundos aqui, só para você ter uma ideia. Para várias CPUs, eu fiz uma versão em C++, eu cheguei aqui a 23.4 com uma cor numa imagem, 46.6 com 9 cores numa imagem. Mas usa várias CPUs, certo?
Mas eu acabei usando essa versão aqui, de Cython. Eu recomendo a todo mundo testar isso. Porque vai obfuscar seu código. Então quer dizer, você pode vender de boa. Ninguém vai roubar seu código. Outra vantagem gigantesca é que um Cython que sempre funciona. Sempre. Você coloca um código de Python, copy-paste, já vai ter essa vantagem, código obfuscado, que você pode vender, ninguém consegue roubar. E segundo, vai rodar mais rápido. E terceiro, você decide quais partes você quer fazer, você quer rodar mais rapidamente. E apesar do Cython ser mais devagar que C ou C++, como a gente pode ver, ele ainda é muito mais rápido que Python. Mas por que usei então? Por que uso bastante Cython? Um pequeno spoiler também vamos usar hoje, para combinar com o Zig. Porque ele retorna dicionários, dicts de Python. E a maioria das vezes é isso que eu preciso. Porque o problema é, eu posso passar várias coisas para C ou C++, mas todos juntos vão ser salvos num NumPy Array gigante. Eu não posso mais distinguir as cores. Claro, teria como resolver isso, por exemplo, com NumPy Struct Array, ou escrever diretamente em C uma extensão de Python. Mas é trabalhoso também, né? Para você ter uma ideia como fazer uma coisa dessa, relaxa, nossa aula vai ser bem mais simples e bem mais eficaz, mas uma ideia como geralmente faz isso. Eu achei isso recentemente, uns dias atrás, e você praticamente tem que fazer mais ou menos isso. Provavelmente meio uma versão beta, tipo Proof of Concept estava escrito lá, só que para mostrar, olha, gente que tem como fazer. E como está vendo aqui, 200 linhas de código. Só para fazer o PyObject funcionar. Tem muito mais outras coisas. Mas você precisa de muito mais ainda. Certo? Eu falei, bom, claro, é possível, poderia fazer isso, mas no próprio site já está escrito de Python. Olha, gente, aqui podem acontecer muitos erros. Você tem que prestar muita atenção. Você tem que respeitar o garbage collector. Você tem que ver quando ele aumenta o reference count. E muita coisa. Então é muito fácil cometer erros lá. Muito fácil de escrever uma extensão para o Python em C ou Ziglang ou seja, qualquer outra coisa. Mas eu pensei, bom, eu preciso disso. Eu preciso. Zig é tão rápido, é tão foda. Eu preciso dar um jeito para fazer isso, mas não esse jeito complicado. Bom, então eu procurei um pouquinho, achei isso, falei, que legal, que eu preciso. Mesma ideia, né, de colocar o PyObject dentro de Zig e trabalhar a partir daí. E, bom, já parecia que estava tudo feito, mas o problema é não está funcionando mais. Não está funcionando mais com Zig 0.13. E pelo jeito não é fácil. Já falei na outra aula, agora não vou repetir. Pelo jeito não é fácil de resolver isso. Bom, então eu falei, eu preciso dar meu jeito. Simples, sem toda essa burocracia, eficaz. Eu consegui, e isso vamos fazer hoje. A gente vai rodar um código de Zig, mas nossos resultados vão ser retornados bonitinho num dicionário. E a velocidade ainda vai ser absurda, muito rápido. Mas um pouquinho de tempo a gente vai perder, porque PyObject de Python é simplesmente um pouquinho mais devagar. Mas é muito mais agradável de trabalhar. E vai ser bem mais rápido que minha solução atual. Isso vai rodar com uma CPU. Então ele vai ser muito mais rápido e vai precisar muito menos CPU. Então, eu fiz aqui uma pequena versão em Python só para você entender a ideia. Obviamente o negócio ainda não está funcionando, mas isso que a gente vai fazer. Olha, a gente tem uma imagem aqui. Claro, imagem é um pouquinho diferente, mas só para você entender o sistema. Coloquei aqui 4 cores e esses cores tem em certos lugares na imagem, por exemplo. Beleza. A ideia é a gente chama uma versão de Python, a gente passa essa imagem.
certo? E as cores, obviamente, que a gente quer procurar, né? Agora eu juntei para facilitar um pouquinho. Beleza. E lá dentro, a gente cria um dicionário para nossos resultados. Depois, a gente chama a função zig. O zig vai fazer esse trabalho de procurar por cores. É extremamente rápido. E a gente não quer passar uma array de NumPy adicional. Porque a grande vantagem de dicionários de Python é, apesar de serem mais devagar, que vai economizar muita memória. Porque a gente não precisa nos preparar para a pior coisa. Você sempre precisa se preparar para o pior caso possível. Quer dizer, cada pixel é um resultado. Então você precisa passar um NumPy array gigante sobre os resultados. Como dicionário, não é necessário fazer. O zig vai procurar aqui. Essa vai ser a função dentro de zig, não de Python. Ele vai procurar e quando ele encontra alguma coisa, ele vai chamar uma função também de Python. E essa função de Python simplesmente vai adicionar os resultados ao dicionário. Como você está vendo aqui, não precisamos retornar nada nem aqui, nem aqui. Porque dicionários são mutáveis. E essas mudanças que a gente faz aqui, ainda vão ficar aqui. Aliás, esse é um bom truque aqui. Quando você ainda não sabe se uma chave existe no dicionário, você pode fazer desse jeito. E o resultado que a gente quer é mais ou menos assim. Né? Isso é uma coisa que eu quero. Pera aí. Assim fica um pouquinho mais bonito, né? Pra ver. Né? Esse é o resultado que a gente quer. A gente quer aqui as cores como chaves. E aqui as coordenadas, onde a gente encontrou as cores. Como eu já falei, apesar de demorar um pouquinho mais, esse aí vale muito mais a pena. Porque a gente pode agora fazer várias checagens de uma vez. E o que eu sempre faço? Eu não simplesmente procuro uma cor num pixel na tela, porque isso não dá certo. Eu faço com vários. Eu faço várias verificações. A distância, por exemplo, entre os pixels é adequado. Posso clicar. A quantidade está certa. Tem mais que 30 pixels dessa cor. E assim por diante. E não tem nada melhor do que um dicionário para fazer os cálculos depois. Porque você pode simplesmente acessar, pois dessa forma, como chave normal aqui. Assim. Geralmente você não tem muito resultado lá. Porque para que procurar uma cor que está na tela inteira? Não adianta muita coisa, a maioria das vezes. Você pode fazer depois tranquilamente em Python. Python é rápido o suficiente para fazer isso. Ok? Só para encontrar as cores numa imagem, Python não é rápido o suficiente. Sem chance. Essa é coisa legal de Python. É muito fácil de usar. É uma linguagem para, como eles falam, get the job done. Para fazer o trabalho. Mas esse argumento que Python é devagar não conta. Porque a gente pode acelerar como a gente quiser. E essa aula é mais uma prova que é sem problema fazer isso. Beleza, então como vamos fazer tudo isso? Porque o problema é, como eu já falei, Zig não sabe de dicionário de Python, não sabe o que é. Bom, vamos começar, vamos fazer passo a passo, você vai entender tudo. Beleza, então. Então, como vamos fazer? Como eu já falei, a gente vai usar novamente Cython, que a gente fez na aula passada. Na aula passada eu já mostrei como instalar, isso é bem simples. Eu recomendo para você usar, para a maioria das suas coisas, Cython em vez de Python. Primeiro, esse projeto já existe 20 anos. Está usado em um monte de bibliotecas, NumPy, Pandas, vários outros. O cara que faz em alemão, mais um motivo para usar. Que vem da minha cidade ou estudou na minha cidade, mais um motivo para usar. Não é brincadeira. E o cara é um core developer de Python. Então ele também trabalha em Python. Então o bagulho não é de brincadeira. É extremamente estável e usado na indústria. E a coisa legal é, você só vai sair ganhando. O código vai ser mais rápido, vai ser ofuscado e tudo funciona. Copiar, colar, qualquer código de Python funciona. Só que é um pouquinho chato, que eu já falei na aula passada, é a compilação, certo? Mas eu fiz um esquema.
Já falei para vocês na aula passada, eu sempre uso os mesmos arquivos, já está tudo pré-configurado. Então, é exatamente o que a gente vai fazer. A gente vai pegar o código da aula passada. Se você não tiver assistido, assiste. A gente vai copiar, colar. A gente vai dar outro nome. Vamos já continuar a série. Locate Pixel Color. A gente entra na pasta. Beleza? A gente vai deletar umas coisas. Esses vamos precisar ou compilar. Esses dois são os importantes. Depois vamos apagar. Aqui também. Beleza, e vamos mudar o nome de arquivo. Na verdade, não é obrigatório fazer isso, mas para não confundir com outros pacotes, outros módulos, né? A gente coloca um init file, certo? É importante para Python reconhecer isso como módulo. Nesse arquivo, como já expliquei na aula passada, vai ser a nossa lógica de compilação. Eu mudei algumas coisas. Eu adicionei algumas coisas, daqui a pouco eu já vou falar. E esse aqui, o arquivo que compila. Eu sempre uso a mesma coisa. A única coisa, eu vou falar de novo, eu já falei na aula passada, mas porque é muito importante, é muito útil. A única coisa que você tem que fazer é assim. Você tenta importar o PYX. Esse aqui, certo? Find my colors. Tem que ter o mesmo nome, certo? Esse aqui. Esse vai ser nossa função de Zig. Daqui a pouco eu já vou explicar. Se sua função tiver outro nome, eu só coloco outro nome. Se não deu certo, e isso vai acontecer a primeira vez, porque não vai ter ainda, ele começa a compilar. Essas coisas você poderia tirar, eu sempre deixo, porque assim eu posso subir facilmente para pip. Ele vai fazer todas as importações automaticamente, mas você não precisa. Aqui você coloca o nome do arquivo para compilar. Esse aqui que vai fazer a compilação. Eu adicionei isso aqui, porque no Linux roda melhor, você tira essas coisas aqui. Na verdade, eu uso muito Android, né? Consigo compilar as coisas no Android e roda diretamente no emulador. Esse também é o motivo porque estou fazendo isso, o Zig. Porque eu consigo rodar muito mais emuladores. Aqui a gente faz um subprocess. E depois a gente tenta importar de novo. Deveria funcionar aqui. E a mesma coisa que a aula passada. Se for agora rápido demais para você, assiste a aula passada, ela explica um pouquinho mais, com mais detalhes. Ok? Mas só isso. O Find My Colors Compile. Nesse arquivo, Find My Colors Compile, você faz a configuração para compilar. Eu já sempre deixei uma coisinha pronta aqui. Como eu já falei na aula passada. Geralmente eu coloco, quando começo a fazer uma coisa, isso em true. Porque ele não vai bugar nas coisas óbvias de C. Quer dizer, onde C buga muitas vezes. Overflows. Bounce check quer dizer quando você acessa um array. Além do tamanho dele, também bem típico. E ele dá aqui erros de Python. É bem confortável, só o problema é que fica bem mais devagar. Mas aqui é coisa legal de Python, a gente pode decidir o que a gente quer acelerar e quando a gente quer acelerar. E depois, quando tudo estiver pronto, a gente muda para tudo para false de novo. Aí não vai ter mais checagem nem nada, mas vai rodar muito mais rapidamente. Nesse projeto que a gente está fazendo atualmente, não vai pesar muito, porque a maior parte do trabalho vai para Zig mesmo. Mas eu vou fazer muito mais vídeos, porque muito vale a pena. Inclusive, estou pensando em refazer o vídeo sobre esse aimbot que tá falando no começo, para acertar os alvos, com Zig e chamar as funções a partir de Python e ver o resultado lá. Estou pensando, o que vocês acham? Vocês querem ver? Como a linguagem de compilação, a gente vai usar hoje C++. Relaxa, você não precisa escrever nada em C++.
Mas tem umas vantagens bem legais. Daqui a pouco eu vou falar. Eu coloco aqui mais um argumento à parte de fazer isso com padrão 20, mas acho que você não precisa. Nem lembro o que mais que eu testei aqui, mas acho que funciona bem sem. Se você estiver no Linux, acho que você tem que colocar uma hífen. Eu não tenho certeza, mas tem que ver. É fácil de descobrir. Mas acho que nem precisa. Padrão 20. Beleza, esse fica praticamente tudo igual aqui. Aqui você pode também brincar um pouquinho, que você quer ativar, que não. É tudo num lugar. Para você não precisar escrever toda hora esse script para fazer o setup, entendeu? Porque no site está explicado, sempre tem que fazer isso, é um saco, entendeu? Aí eu juntei tudo que existe, que você pode configurar, e coloquei num arquivo só. Aí testei o que é rápido, o que não é, e assim por diante. Então, rapidinho fazer. Parece complicado, mas é coisa de 10 segundos. É só copiar, colar, deixa desse jeito. E agora aqui, você vai colocar o nome do PYX, isso aqui, sem PYX. É só aqui. Porque ele faz, ele vai adicionar aqui, né? E porque você... Então, por que não colocar diretamente com PYX? Porque o nome vai ser igual, aqui não tem PYX. Entendeu? Então, ele precisa de duas vezes, uma vez sem PYX e uma vez com. Então eu pensei, bom, eu vou sempre configurar para ficar sem. Só isso. Beleza? Beleza. Vamos pegar a imagem que a gente sempre pega, certo? Mas eu fiz uma mudança hoje. A gente vai fazer outra coisa. Eu acabei de converter esse para um JPNG. Qualidade 9. Eu acho que ele não vai ter mudado cores lá, mas talvez a gente vai ter algumas diferenças. Eu acho que não, acredito que não. Eu acabei de ter essa ideia, não testei antes. Mas você precisa entender algumas coisas. Vou te mostrar uns truques agora. 51 mega. Gigante. O que eu fiz? Eu adicionei um Alpha Channel. 4 canais. Por quê? Porque a gente vai usar hoje uns truques bem legais. É o seguinte. Se você já conhece meu canal, meus vídeos, você deve ter percebido que eu faço muita automação. E tanto em Android quanto em Windows e Linux, quando você faz um screenshot, você tem 4 canais. B, G, R, alfa. Transparência. Que não faz nenhum sentido, certo? Porque, que transparência? A tela sempre tem uma transparência de 255. Não faz sentido nenhum de colocar isso. Nenhum. Mas todos têm. Porque tem isso. Android tem, Windows tem, Linux tem. Qualquer coisa. Você faz um screenshot, você vai ter isso. Só que é meio um saco, né? Porque você perde tempo tirar isso. Ou você deixa lá. Aí você perde tempo procurar. Porque eu tenho agora 4 canais. Em vez de 3. Mas tem truque. Tem um truque para fazer isso. Como não perder tempo, até como ficar mais rápido. Para você entender, para você não ficar boiando aqui, porque isso vai ser uma parte crucial hoje dessa aula, vou te explicar. Então, vamos dar uma olhada. A gente coloca imagem, daytype, certo? Tem uma coisa dessa. Também deveria aparecer aqui, isso, perfeito. Unsigned integer 8. O que quer dizer isso? Esse quer dizer, esse tipo de dado tem 8 bits. O que quer dizer isso? Você tem 8 vezes o número 0 ou número 1 disponível para mostrar esse número. Vou te mostrar aqui. Vamos pegar número 7. Ok? Número 7. Aqui, tem que imaginar, são os 8 bits disponíveis. Aqui, você pode agora, cada um desses aqui, preencher com 0 ou 1. Para conseguir o número 7. Então, como você faz isso? Na verdade, é extremamente simples. Sempre tem que pensar isso. Computação não pode ser difícil, porque é só isso. Então, vamos pensar. Se a gente junta 4 mais 2
mais 1, temos 7, certo? Agora a gente preenche essa como 0. Número 7 como número binário. Vamos fazer número 8, então. Voltar. É só aqui. Resto cheio de 0. Né? Agora também é claro, porque você pode ir no máximo até 255, e quando tudo cheio de 1. É o máximo que tem. Certo? Aqui acaba. Não tem mais que isso. Como você já sabe, eu já me irritei bastante nessa série, principalmente sobre Zig e os data types. É um saco. É muito ruim. É uma idiotice. Não os data types em si, mas os nomes que deram. Completamente bosta. Unsigned integer é a mesma coisa que unsigned char. Certo? 8 bits. 8 bits é 1 byte. Certo? Que a gente acabou de ver. No máximo até 255. Vamos ver o que mais tem. A gente vai até no máximo até 8. E também tem 4. 4. Signed long ou unsigned long. Também um saco, porque depende da plataforma. Mas vamos dar uma olhada. Ele tem 4. 4 vezes 8 é 32. Então, ao invés de só ter 8 disponíveis, eu teria 32. Então, dessa forma, eu posso, obviamente, visualizar muito mais números. Certo? Unsigned quer dizer sem números negativos que a gente precisa, até mais ou menos 4 bilhões, alguma coisa. E agora, olhando para essa imagem, a gente tem 4 aqui, que seriam 32. Eu já expliquei em outras aulas que um dos motivos principais que o Python é tão devagar é que você não precisa dizer para Python que você está trabalhando aqui com unsigned integer 8. Já fica claro pela tabela, né? Que Python converte todos os números integrais para integer. Como Python faz isso? Se não me engano, eu não sei se estou falando bobeira agora, ele começa com 32 e quando ele percebe que não cabe, ele automaticamente muda para 64. E que não, mesmo assim no couber, ele pode ir até infinito. Ele pode, tipo, artificialmente criar mais data types com mais bits. Você não tem limite, praticamente. Mas para conseguir de acompanhar todas as mudanças na memória, tudo, o Python precisa trabalhar muito. Porque na memória é tudo só 0 e 1. E agora vem o truque. Se tudo é 0 e 1, então depende da minha interpretação como eu quero visualizar isso. Eu posso visualizar dessa forma aqui. É BGRA. Ou eu posso até ler todos os números juntos como um único integer, 32 bits. Exatamente o que vamos fazer hoje. Eu só queria te explicar isso, senão provavelmente ficaria muito confuso, mas é nada difícil. Peraí, deixa eu testar alguma coisa, se consigo já mudar diretamente com NumPy sem mudar a forma, mas acho que sim. Image, view, np, unsigned integer, 32. Ah, preciso importar NumPy. Import NumPy. Olha. O que aconteceu agora? Ele não mudou nada de memória. Essa ação que a gente acabou de fazer, mesmo sendo uma imagem de 52 MB, não custou nada. Ele só interpretou os dados diferentes. Em vez de ler agora 8 de cada vez, ele leu 32 de cada vez. E agora vem essa explicação, porque os sistemas operacionais geralmente colocam um canal alfa, porque é bem mais simples de trabalhar. E você
consegue converter em outros formatos facilmente. Você até pode falar short aqui. Aí fica assim. Também daria. São 16 agora. E agora é interessante, né? Porque esse aqui, como que tá? A gente pode também reverter. Certo? Simplesmente vou colocar aqui, anexar. 8. Aí volta normal. Então isso quer dizer, eu posso fazer minha comparação com esses números aqui. Mas eu salvo os resultados assim, dessa forma. Isso é bom. Você vai economizar bastante coisa. E além disso, a gente não vai precisar mais tirar esse Alpha Channel quando a gente faz um screenshot. Então, é muito mais simples de trabalhar com esses dados. E isso vamos fazer hoje. Então, o código vai ficar um pouquinho diferente na primeira aula por causa disso. Eu acho que é muito legal como o NumPy fez isso, porque eu já falei, né? Em C você pode converter qualquer coisa para qualquer coisa. Não importa. Não tem type safety nem nada. Isso é legal. Você pode fazer um monte de brincadeiras legais com isso. O NumPy já tem regras mais estritas, mas quando você acessa o view, você pode fazer exatamente o que você pode fazer em C. Né? Aí. View. S1. Como letras agora. Né? Aí você pode fazer isso. Só simplesmente interpretar o número, os dados, os zeros e de outra forma. Mas quando você tenta converter num cálculo, o NumPy não deixa fazer essas brincadeiras. Né? É só com view você consegue. Porque NumPy é a invenção mais genial do mundo. Esses são arrays de C. Só que, com uma grande vantagem, que a gente pode trabalhar de forma interativa com Python. É imbatível isso. Imbatível. Depois você dá uma olhada nesses algoritmos que a galera escreveu. Você vai ver. A maioria dos algoritmos rápidos que fazem coisas muito doidas tem esse tipo de bit shifting. Em Python, claro, também pode fazer. E também funciona como NumPy arrays. Assim. Olha. Vamos colocar 8. Esse vamos trabalhar hoje. Eu estou explicando. O que aconteceu agora? 8 virou 128. A ideia é extremamente simples. Número 8, números binários é só assim. 1. Resto cheio de zero. Não vou desenhar agora todos os zeros. Resto tudo cheio de zero. Agora, olha. 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer isso. Aí some isso aqui. Peraí, vamos tirar. Só fica aqui. Isso quer dizer isso. Eu simplesmente mudei a posição de baixo. Né? Isso vai ser crucial hoje. Você pode fazer muitos truques muito legais. Como isso é incrível. É muito rápido. Muito rápido. Né? É só isso. Muda a posição aqui. Já foi. Vou te mostrar um truque que eu uso frequentemente. Vamos dizer, você quer fazer um array com todas as possibilidades de cores que existem. De 000 até 255, 255, 255. A gente vai deixar o alfa agora fora. Olha. NP Arange. 255, 56. A gente tem que levar número 0 em conta também. Dtype é NP unsigned integer 32. So. Agora você tem todas as cores. Só que o problema é no jeito que você quer. O que você quer 255, 255, 255. Aqui para o último número. Beleza. Olha aqui. View NP unsigned integer 8. Reshape. A gente sabe agora 32 dividido por 8 é 4. Então a gente coloca aqui menos 1. Esse quer dizer ele vai descobrir sozinho. E esse quer dizer 4. Olha aqui, pronto. Quer tirar o alpha channel? Sem problemas, tira. Assim, já foi. Com esses truques você consegue uma velocidade absurda que você não consegue de nenhum outro jeito.
Olha. $16 milissegundos. Faz isso com IDETools. Vai demorar mais, garanto. E esses truques vamos usar hoje, por isso eu estou explicando tanto, não estou desviando. A gente vai usar esses truques. Então, se fica uma coisa esquisita que estou fazendo, pensa só nisso. É só isso. Toda a ideia. Mudar a posição dos bits. E provavelmente todos os códigos, os mais rápidos aqui, tem um truque desse aí, lá dentro. Então, esse aqui foi o código da primeira aula. Primeira vez que eu usei o Zig. Deu certo de primeira. Rapidinho. Incrível. Muito rápido o código. Mas eu mudei algumas coisas. Então, se você não tiver assistido a primeira aula, assista. Deixa o link lá em cima também. Eu não uso mais C-pointers. Eu levei uma bronca da documentação. E falou, não tem motivo nenhum de usar esse tipo de pointer. Só quando você... Só importação automática de arquivos de C. Porque são perigosos. Né? Principalmente por causa de null pointer. Que são responsáveis por um monte de bugs em software. Então, olha aqui. Esse vai ser nosso arquivo de Zig. Vou explicar agora. Apesar de parecer muito diferente à primeira vista. Não é. Você vai ver. Então. Daqui a pouco eu vou lá para cima. Mas vamos começar assim. Então, o que eu fiz? Eu estou passando agora tudo como usize. Já fiz isso na segunda aula também. Terceira, não lembro mais. Mas o que é isso? Esse é um número de 64 bits. E nesse número tem endereço de memória das coisas. Por que endereço de memória? Porque eu posso converter isso num pointer. E aqui, bem bonitinho, não usa mais aqui ponteiro de C, é só de Zig. Eles protegem desse null pointer access, certo? Eu estou colocando também como constante para deixar claro, eu não posso mudar isso, mas também já fiz na primeira aula, se não me engano. Mas acho que na função mesmo, quando você passa aqui, já são constantes, eu acho. Beleza. Então, primeiro eu leio a memória como um unsigned integer 32. Vou fazer esse truque. O Zig não sabe que ele está recebendo aqui. Isso é só um número. E por isso eu consigo ler isso de boa, sem ter nenhuma coisa de warning. Cuidado aqui, vocês estão usando outro tipo de dado. Porque a partir de Python, ou Cython, eu passo como unsigned integer 8. Assim, eu passo assim. Mas como a gente acabou de aprender, esse aqui e esse aqui é a mesma coisa na memória. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Nenhuma diferença. É só interpretar de jeito diferente. Então eu posso fazer isso tranquilamente. Falo para ele, olha, dados que você está recebendo em unsigned integer 32. Um array de unsigned integer 32. Aí ele lê. Faço a mesma coisa com os cores que eu quero procurar, obviamente. E a coisa legal é que não precisa converter nada. Eu simplesmente mando para lá e falo, olha, leia os dados do jeito diferente. Esse vai ser o foco dessa aula. Passando uma função que ele vai chamar aqui. E esse vai ser nosso foco dessa aula. Como vamos fazer isso? Passar uma função de outra linguagem e chamar agora a partir de Ziglang. Eu demorei um pouquinho até descobrir como fazer isso, mas vale muito a pena. E aqui o variável temporário para salvar as informações. Depois vai ser que nem na outra aula. A gente faz um loop, essa vez sem pular de cada 3. Porque nessa aula eu fiz aqui RGB, certo? E depois pulei 3. Aqui, obviamente, não, porque tá juntado tudo, não precisa mais pular, não tem mais essas coisas. Eu crio uma variável temporária e também testei dessa forma. De não criar. Eu só colocar aqui. Mas o Zig, pelo jeito, tem uma capacidade imensa de usar o cache de maneira muito eficaz. E por isso fica muito mais rápido de criar uma variável temporária aqui. Vai ficar no cache. Eu acho que se eu colocar aqui,
Assim, aí não fica, ou tem menos chance de ficar. Então, agora, mas por que eu não fiz aqui? Estou aqui. Então, eu faço aqui o segundo loop. Essas são as cores. Então, esse array vai ser bem pequeno. Vai ter, sei lá, 5 números, 8, 10. Depende de quantas cores eu quero procurar. E aqui ele faz o loop pela imagem. Ele cria uma variável temporária e depois ele procura cores. Também já fiz vice-versa. Então eu coloquei esse loop primeiro, depois as cores. Mais devagar, bem mais devagar. Em qualquer linguagem. Testei com C, C++, e sempre mais devagar. Esse é o melhor jeito para aproveitar. Peraí, agora ele não tirou isso aqui. Agora foi. Beleza. Esse é o melhor jeito de aproveitar. Beleza. E aqui vem um grande truque que vamos aprender hoje. Como chamar uma função a partir de Python ou Cython que a gente vai usar. Mas também daria com Python. A partir de Zig. E passar argumentos para essa função, como vocês estão vendo aqui. Foco dessa aula. Com essa técnica, você pode integrar qualquer coisa facilmente em Python. Isso funciona com Rust. Isso funciona com C, com C++, com qualquer coisa. Nosso foco hoje é isso aqui. Sensacional. E graças a Deus eu descobri finalmente como fazer. Eu demorei um tempo para fazer isso. Não é tão fácil. Uma vez quando você conhecer a técnica, você sempre vai poder usar a mesma coisa, porque vai ser sempre a mesma coisa. O que você está aprendendo aqui, você pode usar depois para qualquer linguagem, para qualquer função. E aqui em cima eu também fiz uma coisa, né? Parece tudo esquisito, né? Aqui tem, aqui, depois ele faz aqui constante, esse aqui embaixo. O que é isso? Então, olha o seguinte. Esse aqui é um pouquinho parecido com C-headers. Quando você escreve um aplicativo em C, você precisa header files. Se quiser depois usar em outros aplicativos, por exemplo. Uma importação. Cria em Python, import, sei lá, subprocess, import platform, sei lá o que. Em Python, você, graças a Deus, não precisa fazer, mas em C você precisa. Eu não sei se tem exceções, mas acho que não. Né? Você tem aqui o arquivo principal. Depois tem aqui um arquivo que você quer importar. E para importar esse direitinho, né, esse arquivo é C. E aqui H, porque você precisa importar o header file. E nesse header file é praticamente definido como essas funções precisam ser chamadas. Parece complicado, mas na verdade não é. É só um saco fazer. E esse aqui é equivalente em Zig, que é praticamente a mesma coisa. E como eu já falei, o Zig é extremamente compatível com C. É tão compatível que é mais compatível com C do que C consigo mesmo. Não é sério. Mas ele tem um compilador que parece ser incrível. Eu também já usei, ok? Mas claro, só para coisinhas, né? Para mim isso é suficiente aqui. Eu quero mexer com Python, mas quando precisa dar um gás, eu quero dar um gás. Mas muito gás. Eu quero ter melhor, eu quero Ferrari. Entendeu? Mas isso aqui para mim é suficiente. Então é rapidinho para compilar, nunca dá problema. Mas a galera tá falando super bem do compilador, porque você pode compilar código de C no Windows para Mac, por exemplo. Muito legal. O Uber, por exemplo, tem vídeo no YouTube, o Uber também usa o Zig Compiler para as coisas de C que eles têm. Porque é tão simples de organizar e compilar código de C. E também é muito simples importar código de C em Zig. E sempre tem esse assunto. Qual linguagem vai substituir a C? Se uma linguagem conseguir, a minha opinião é Zig. Não sei se vai acontecer, mas tem potencial, justamente porque é tão compatível com C. E C é simplesmente ainda a linguagem número 1. Tudo que você está fazendo no seu computador, você aperta um botão de elevador, lá tem um pequeno computador, você liga sua máquina de café, tem também um pequeno software. Esse geralmente é escrito tudo em C. Estou usando aqui OBS. Codex, escrito em C. Garantido, nem preciso olhar. Tenho certeza. Só quem é muito compatível com C e quem tiver mais benefícios que os compiladores com C
pode substituir C, minha opinião. Mas eu não sei. Nem sei se vai acontecer. Mas enfim. É praticamente a mesma coisa que tipo um C header, ok? Sempre tem que ser constante. Eu li na documentação. Aqui você dá o nome que você deu aqui, ok? Tem que ser mesmo. Pode escolher como você quiser. Esse também sempre tem que ser igual. Esse vai ser um ponteiro. Porque a ideia é, você vai ver, a gente não vai passar uma função aqui. A gente vai passar endereço de memória da função. E ele vai para lá e vai saber, ok, essa é uma função e ele consegue chamar. É muito legal. Graças a C. Já vai ver. Aqui vai ser nosso unsigned integer 32. Nossos 4 cores. Depois o XY, as coordenadas que ele encontrou. E esse vai ser nosso dicionário em Python. Como está vendo, também o size, também passado por endereço de memória. Na verdade, não vai ser um dicionário de Python. Daqui a pouco você já vai ver o que eu vou fazer. Mas também endereço de memória. É isso. É todo esse truque. Retornar, a gente não vai retornar nada, nunca, dessas funções. Porque tudo que a gente precisa, a gente prepara em Python. E a gente manda para lá. A gente não precisa dessas coisas de alocar memória. Apesar de eu ouvir que Zeek é muito legal nisso aqui. Para quê? Para que eu vou fazer? Você tem um garbage collector. Não precisa exagerar, né? E enfim, e assim é. Aí quando a gente encontrar um resultado positivo, uma cor que bate, a gente manda as informações para a nossa função. E nossa função vai cuidar dos resultados. Esse código aqui é para calcular as coordenadas, porque a gente só vai ter as coordenadas de array flat, né, de plano. Mas já explico isso na primeira aula, detalhadamente como fazer isso. Então, se você não entender essas linhas, assiste a primeira aula, mas é simples. Beleza, então vamos lá. Vamos ao código de Python. Então, a gente abre esse arquivo aqui, find my colors, ou qualquer outro nome que você deu da pasta, e a gente vai importar algumas coisas. Já falei na aula passada, a gente vai importar 2 vezes. Uma vez Python, outra vez tem C import. Então ele sempre tenta substituir o código de Python com versões puras de, entre aspas, de C, quando é possível. NumPy também. Quando a gente quer usar uma coisa que só é disponível em C, sempre tem que ser C import. E agora, hoje a gente vai usar como compilador C++. Não fique com medo. O que a gente vai fazer parece Python puro. Mas por que C++? Provavelmente é a linguagem mais odiada nesse planeta. Eu nunca quis aprender. Até 2 anos atrás, eu falei, não, obrigado. Não quero aprender, não. Por quê? Esse é o cara que criou C++. Você já sabe, é um cara de low level, de baixo nível, programador de baixo nível, porque não tem nenhum CSS aqui no site. Muito louco. Todos, né? Você sabe aqui, um bom programador de baixo nível, não tem CSS, é só isso. Anos 80. E perguntaram uma vez para ele, o criador de C++, perguntaram uma vez para ele, qual é seu conhecimento em C++? Que nota você se daria mesmo no seu conhecimento em C++? Ele falou que ele se daria nota 7 de 10. Nota 7. A cara que criou essa merda. Eu pensei, quando eu li isso, que monstro esse cara criou lá. Pelo amor de Deus. É impossível de aprender. O cara que criou nem sabe direito. Quem vai conseguir aprender isso? Para quem não sabe, C++ tem uma ideia completamente diferente de C. C é uma linguagem muito minimalista. Muito. Você faz aqui esse tutorial, provavelmente você já sabe tudo. Tem pouca estrutura, só tem funções, não tem classes, poucos data types, só data types primitivos, não tem dicionários, nem nada. É muito minimalista. O C++ é o oposto. E eles mesmos sabem que cometeram muitos erros em colocar tanta coisa no C++. Quando comecei a acelerar Python, eu consegui rodar código de C. Eu procurei um pouquinho sobre C++.
Eu cheguei nesse site Microsoft, Learn Microsoft. E tava um loop normal, em C++. Mas esse vale também para C. Eu não tô vendo nada que você não pode usar em C à primeira vista. Também é bem parecido com JavaScript, né? JavaScript se orientou muito aí. Mas eu vi isso e depois estava um exemplo paralelo. Eu pensei, só isso? Só Parallel 4 e coloca uma coisa? Não, não pode ser isso. Eu preciso testar isso. Foi uma única coisa que eu não entendia aqui à primeira vista. Você fala, bom, eu vou descobrir isso, não pode ser difícil. Mas o código é praticamente igual. Eu tenho isso. Eu pensei, isso não pode ser, né? Brincadeira. Não. Esse C++ tem que ser a coisa mais complicada do mundo, não pode ser mais simples que Python. Porque em Python, esse é um rolê fazer isso, viu? E você vai chorar em Python. É a pior coisa que existe em Python. Multiprocessing. Já fiz uma aula sobre isso, tem lá em cima. Mas evita. Sempre quando você pode, evita uma merda em Python. Ele abre um monte de novos processos. Overhead pra caramba. Um overhead gigantesco que você tem em nenhuma outra linguagem. Buga toda hora. Colecionar os resultados também é uma merda. É tudo bosta. Eu só pensei, eu vou testar isso, porque não tô acreditando. E de fato, em 2 horas eu tinha instalado compilador, escrevi o bagulho, exportei já para uma função de Python. E deu. Falei, impossível. Aí depois eu comecei a brincar mais com C++. E o Standard Library que eles têm é simplesmente sensacional. Você não precisa estar com medo. O código que a gente vai escrever vai ser 99% Python. Você quase não vê diferença, mas vai ser convertido para C++. É sensacional que eles têm aqui. Facilita muito a vida. Porque você vai tratar, isso vamos usar, unordered map, você vai tratar isso que nem um dicionário em Python. E essa é a única coisa que eu quero. Eu quero só as coisas da Standard Library, porque isso não tem C. Se quiser um dicionário em C, você tem que fazer. Não vai ter outro jeito. Pode usar um struct, às vezes, mas também não é bem a mesma coisa. Vector, parece horrível esse nome. Já tava com medo que coisa de science fiction é isso. Na verdade é só uma lista, que nem Python. Parece complicado, mas a gente nem vai chegar nessas paradas aí. E vai ser que nem Python uma lista append. Você até pode usar append. Você não precisa definir o tamanho antes, como um say, um array. A gente fez antes na aula de NumPy. Ele vai aumentando, se precisa. E essas coisas que me interessam. E as poucas coisas que eu fiz em C++, eu fiz algumas coisas em C++ pura, mas a maioria pelo Python, simplesmente foram sensacionais. Foi muito, muito legal. Eu pensei, nossa, mas por que todo mundo está odiando essa linguagem? E gente que realmente sabe programar. O Andrew Kelly do Zig, o cara do Odin, não sei o nome agora dele. Eles odeiam C++. E pensei, mas por quê? Comecei a pesquisar. Então, nos vídeos que a galera reclama sobre C++, não é sobre isso. Nunca vi nenhum vídeo que alguém estava questionando essas coisas, porque é realmente muito legal e facilita muito a vida. Mas sim que nessa linguagem tem tanta merda. É cheio de coisas. E lá, esse praticamente que a galera estava criticando mais. Quando alguém escreve um código no C++, é bem provável que outro programador de C++ lê isso e não entende porra nenhuma. Porque ele usa outro jeito de fazer as coisas, sei lá o que. Além disso, a galera estava criticando muito templates. Quer dizer, você cria facilmente várias variações de uma função a partir de um template. E esse soa muito bem, é bem legal. Eu já fiz uma vez um template, mas depois eu descobri no YouTube que leva a um monte de erros imprevisíveis. Mas se você usa para seus aplicativos pessoais, é bem legal. E melhor ainda, você pode usar a partir de Python e vai parecer Python. As coisas que a gente vai fazer vai parecer Python, não vai parecer C++. E você pode usar todas essas paradas aí, quase todas. Uma coisa não, tuplas,
que eles também têm, você não pode usar, daqui a pouco eu já vou explicar por quê. Mas o resto, pode usar qualquer coisa. Sensacional. Então não tenha medo, não desliga agora, não vai ficar difícil. A gente vai usar Unordered Map, esse dicionário de Python. A gente vai conseguir lidar, que nem dicionário em Python, só precisamos declarar qual tipo de dado a gente quer. Esse em Python não precisamos fazer, aqui você precisa fazer. Você quer falar, ok, eu quero com o keys, eu quero string. Nosso caso vai ser, então as chaves vão ser integer, unsigned integer 32, as cores RGBA. Os valores vão ser vetor, x e y. Vetor é que nem uma lista em Python. A sintaxe é quase igual. É só em vez de append, você coloca pushback, como um JavaScript. Mas vai ser a mesma coisa. E a gente quer colocar tuplas aqui, como x e y. Esse pair é uma tupla de 2. Só tem 2. X, y. E que tem no C++ também são tuplas, mas eles não colocaram aqui. Eu acho que é porque dá problema com as tuplas de Python. Eu acho que é por causa disso, mas não sei. Você pode escrever um header file, poderia até usar, mas eu pensei, bom, deve ter motivo porque eles não colocaram, então... E não precisava, né? Os strings em C++ você pode tratar praticamente com Python. Até você vai ser convertido automaticamente. Então, muito legal, muito legal. Sensacional. Porque em C você não tem isso. Se quiser fazer uma coisa, tem que fazer. Se você quer usar uma coisa dessa, você tem que escrever. Ou baixar, sei lá o que. Mas também não tem Package Manager. É osso. C é muito legal. Eu gosto muito, mas é osso. Uma linguagem simples, mas não fácil. Aqui tem mais umas coisas para importar e compilar. Eu também mudei um pouquinho a função agora. Para poder compilar facilmente em Linux. Provavelmente também macOS, mas eu não testei. E Android. Próximo é só para compilar. A gente já fez nas outras aulas. Esse sempre pode copiar e colar. Sempre vai funcionar. Eu fiz agora uma coisa universal, como já falei, para Linux e Android. Só para você ver rapidinho. Primeiro, o arquivo, o script vai descobrir onde ele está. Ok? Qual pasta. Eu percebi que colocar isso em Linux funciona melhor depois para rodar. Se não colocar, pelo menos no Android, ele não fecha mais. Ele fica lá aberto e, enfim, você tem que sair e tem que entrar de novo. Se for Linux, vamos também rodar como um background process. Aqui você vai colocar o nome do seu ZIG, que a gente fez aqui em cima. A única coisa que vai mudar. Depois você chamar sempre a função. A função vai criar duas variações, vai procurar se tem DLL, Windows ou SO, Linux. Provavelmente Mac também, não sei. Se nenhum desses arquivos existir, ele vai compilar. Não sei como isso. Só isso. E foi. Você vai fazer. Eu não vou explicar agora muito porque é só copiar e colar toda vez. É só mudar aqui o nome. Sempre pode usar isso. Sempre. Agora é só mais universal para qualquer plataforma. Beleza, agora vamos para a parte mais difícil de passar uma função para ZIG que pode ser chamado por ZIG e que vai colocar os resultados no seu unordered map de C++, ou seja, dicionário, porque vai ser a mesma coisa, não tenha medo. Já estava me perguntando há um tempo como fazer isso. Como eu posso fazer? Porque eu sabia que era possível, pela lógica. Não sabia, na verdade, eu tinha uma ideia que estava possível. Uns dias atrás, eu assisti esse vídeo e eu pensei, ok, é de fato possível. Eu gosto desse cara, ele não tem canal, mas ele tem alguns vídeos de umas, sei lá, conferências, congressos que ele fala. A maioria das vezes, eu acho, ele fala sobre Python e C++ e como incluir, mas ele fala a partir de uma perspectiva de um cara que programa C++, que ele faz. Então, esse foi praticamente a chave, mas não entendia muito bem o código. Mais ou menos. Então, eu sei que faz, mas por que faz isso eu não entendia. Esse foi o problema. Mas ele pulou, porque era um congresso para C++, ele não precisa explicar as coisas lá, ele só explicou a parte de Python,
que foi fácil para mim, mas isso aqui não. Mas a partir desse ponto eu sabia, ok, é possível fazer isso. Dá para fazer. Depois eu testei um pouquinho esse PY Capsule, um saco pra caramba. É tipo, tem que imaginar como um objeto cru de PY Object, mais ou menos assim. Provavelmente não expliquei muito bem agora, mas não importa. Aí não estava dando muito certo o que estava fazendo lá. E ele também fala aqui, cuidado, sec false, quando você mexe com isso. Esse é o tipo, o erro típico de C, de também C++. Acesso à memória inválido. Tchau. E não tem mais exceptions. Pelo menos como C, não sei como C++, não sei. Mas como C não tem mais. O sistema operacional fala aqui, assim não, amigo. Tchau. Não termina. Python tem bonitinho. Exceptions bem grande, bem vermelho na tela. Linha 144. Tarará, aqui tem problema. Maravilhoso. Por isso eu amo Python. C não tem isso. Tchau. Dane-se. Tchau. Beleza. Então, a partir desse ponto, ficou claro para mim. É bem possível fazer isso. Mas eu não queria fazer desse jeito aqui. Como ele falou. Primeiro, ele usar também boost e várias coisas. Eu não quero fazer todo esse rolê. Se quiser fazer todo esse rolê, eu também posso colocar PyObject dentro de Zig. Provavelmente vai ficar mais rápido, porque realmente meu conhecimento de C++ é muito iniciante. Aí isso já foi bem melhor. Python. Mas depois eu não saquei como porque colocou esses nomes, porque ele precisava fazer assim C++. Eu não entendia, porque não dava fazer direto a partir de Python. Ele criou tipo uma coisa para passar os ponteiros para Python. Eu não saquei. Eu saquei como estava funcionando, mas não saquei porque esse código estava fazendo isso. Obviamente estava funcionando. Mas, bom, a partir de lá, eu pensei, bom, eu preciso descobrir isso. Porque a ideia é a seguinte, para você entender a ideia. Python é C. É escrito em C. E é C. Não é linguagem de programação, mas um aplicativo de C. Com funções de C. E se você quiser, você pode usar Python como C. Ok? Tem tudo lá. Todas as funções que são métodos em Python, porque C não tem classes. Tá tudo aqui, tudo que você conhece. Tudo. Só que, como já falei em outras aulas, C não é fácil. É simples, uma linguagem muito simples, eu recomendo aprender. Te ajuda muito a entender computação em geral, como as coisas funcionam. Mas provavelmente, ao mesmo tempo, também é a linguagem mais difícil que existe, eu acho. Não porque o código é difícil de entender, é muito fácil, na verdade. O problema é que ele não te avisa quando tem erros. Não existe erros. Tudo funciona. Ou não? E porque você precisa cuidar de cada merdinha. Reservar a memória, liberar a memória. Verificar se tudo deu certo, se não tem null pointer, todas as coisas. E esse faz com que a linguagem é extremamente difícil. É um paradoxo, porque é fácil de aprender. É difícil de dominar. Mas o Guido van Rossum, criador de Python, ele já percebeu isso nos anos 80. Ele fala, olha, bom, C não é feito para uma pessoa normal, quer dizer que não é programador. Criou Python. Colocou essas coisas dentro de Python, você não precisa mais cuidar de todas essas coisas difíceis. Muito legal nesse cara. Muito legal. Mas o que quer dizer isso? Eu não quero desviar. Se essas são funções de C, que a gente está usando todo dia, toda hora, sem saber que é C, mas se é, isso quer dizer, eu posso também tratar, obviamente, do mesmo jeito que funções em C. E como funciona em C? Mandar uma função para outra função. Como praticamente tudo em C, endereço de memória. Mas toma cuidado, eu não posso extrair endereço de memória só da função. Isso seria simples, seria ID, nome da função, tchau, já foi. Não, tem que ser compatível com C. Então você praticamente tem que ser a função, entre aspas, pura, sem esse wrapper, para ficar compatível com Python. Ok?
Esse que ele fez lá, que era um pouquinho complicado, já demais, enfim, eu não queria fazer desse jeito, mas sabia que funcionava. Já foi bom. Eu comecei a ler de novo C-Types. Eu já li essa página pelo menos 20 vezes. Pelo menos. Eu já li toda a documentação de Python pelo menos 3 vezes. Pelo menos. Provavelmente mais. É realmente uma das poucas documentações que você realmente consegue aprender a linguagem. As documentações de Python, de Pandas e NumPy são as melhores que tem. Você consegue aprender. E praticamente todo o meu conhecimento é de lá, dessas documentações. Claro, no começo, muitos vídeos no YouTube, né? Mas quando saquei o sistema, eu aprendi a maioria das coisas aqui. Só que é interessante, né? Quando você não tem relação com certo assunto, mesmo você lendo, você não sabe para que é. Quero mencionar isso mais uma vez, como aprender Python, porque aqui o André, ele me perguntou se ele fizer exercícios no B-Crowd, se ele conseguir aprender a programar. É uma boa ideia, enquanto é divertido. Mas vai chegar a hora que você tá de saco cheio. Isso aconteceu comigo, por isso parei. Porque eu não tava indo pra frente, eu só tava essas merdas aí, desses exercícios. O Guido Van Rossum, ele falou realmente de jeito como deveria ser. Eu voltei depois de 20 anos de ficar parado. Eu já comecei a fazer só coisas que me interessam. Sem fazer exercício. Eu queria resolver meus problemas. E como eu já falei em outros vídeos, vou deixar o link lá em cima. Naquela época era um inferno. Eu nem conseguia fazer uma janelinha com C. Não conseguia. Com Visual Basic até consegui. Não sei como, mas deu certo. Só chutando o código. Até dava para interagir com uma janela. Mas com C, sem chance. E quando você não faz essas coisas que te interessam, é difícil de aprender. Porque, como eu já falei, eu já li essa página pelo menos 20 vezes. Pelo menos, sério. Sem brincadeira. Mas eu nunca me dei conta que o C-Func-Type estava fazendo. Nunca. Já até usei, mas foi copiar colar. Acho que uma, duas vezes. Mas eu não me dei conta que o bagulho estava fazendo. Alguma coisa relacionada, sei lá, com C. Uma coisa que precisa, sei lá quando, mas. Então eu já sabia disso, eu li. Mas eu não consegui fazer uma relação que era exatamente o que eu precisava. Exatamente. Inclusive, eu falei no vídeo, no último vídeo, se alguém soubesse como fazer isso, por favor, escreva um comentário. E 20 minutos, 30 minutos depois de postar a aula, eu achei aqui, fala, nossa, é isso. Claro, lógico, coisa mais simples do mundo. Testei, deu certo de vez. Eu falei, agora vai ficar foda. Porque agora eu posso combinar qualquer coisa que eu quiser com qualquer linguagem que consiga entender os tipos de dados de C, que praticamente todos. Sabe, eu conhecia Quixote de C. Mas mesmo ter lido isso já 20 vezes, eu não tinha me dado conta que isso que eu precisava nesse momento. E se eu soubesse isso antes, um ano antes, eu já teria feito já um tempo. Porque ele está importando o libc, o DLL de C mesmo. E depois de importar e colocar essa parada aqui, funciona tudo. Sem problemas. Consegue chamar a função de C dentro de Python. Sem problemas. Como fosse C. E por isso eu acho que é muito importante, se quiser aprender a programar, faz uma coisa que você gosta. O Guido Van Rossum também falou, não importa, pode ser o bagulho mais louca, mais absurda, mais difícil que existe. Mas você vai aprender porque você quer resolver. E você não vai desistir. Eu lembro, nos exercícios, quando aparece um exercício difícil, aí você desiste. Vai 2, 3 dias, não sei, deixa pra lá. Mas quando eu fiz a minha primeira automação com BlueStacks, eu já conseguia tudo, menos o último passo. Lá tinha um problema que fica desesperado. Nem lembro mais o que era. Mas tava desesperado. Eu falei, eu não vou desistir. Eu vou conseguir fazer isso. Eu fiquei aqui, sei lá, dias e dias fazendo esse negócio e agora vou desistir? Jamais. Aí depois eu consegui. Como exercício, você desiste. Beleza, então agora a doideira vai começar. Espero que não seja tão confuso. Testa você mesmo, realmente não é difícil.
quando você entende o sistema. Qual é o sistema? Você tem que entender um pouquinho como C funciona para entender o sistema. C é uma linguagem muito primitiva e muito poderosa. Como eu já falei, não tem muita coisa nessa linguagem. Se você já souber uma linguagem como Python razoavelmente bem, você consegue aprender a sintaxe de C em um fim de semana. Você não tem muitas essas coisas. A linguagem não tem muita coisa. Mas é uma linguagem extremamente poderosa. Linguagem não tem nada e você consegue fazer tudo. E tudo é feito em C, praticamente. É muito doido. Tudo. A fim das contas. Ou depende de alguma coisa que é feito em C. Mas por que é desse jeito? Isso não faz muito sentido. Linguagem que não tem nada, você consegue fazer tudo. Então, a coisa mais poderosa que ele te dá é o acesso à memória, do jeito como você quiser. E esse, com certeza, é a grande vantagem de C, mas também a grande desvantagem, porque é extremamente perigoso. Você tem que prestar muita atenção. Vou te falar algumas coisas. Então, você tem que pensar assim. Toda memória, afinal das contas, é isso. Um monte de 1 e 0, certo? E para C, você sempre tem que falar como interpretar esses 1 e 0 no endereço X. E ele pode interpretar como você quiser. Só que, se erra, tchau. Se acontecer comigo aqui, quando comecei a colocar as coisas de function pointer, que agora estava explicando o tempo todo, como cfunc e sei lá o que, de C-types, eu errei também primeiro. Eu errei também, coloquei endereço de memória errado, boom, bugou de vez. Sai do Python, não tem exception nem nada. O sistema operacional fala aqui, tchau, aqui não, amigo, tchau. Então sempre tenha isso na cabeça. Você trabalha com C, você faz tipo um único valor, que é escalar, acho que chama, tipo integer float, você pode passar esses valores, sem problemas. Se tiver mais de um endereço de memória, você passa o endereço de memória. Eu não sei se tem exceções. 20 anos atrás não tinha, ou talvez tinha, eu não sabia. Mas faz desse jeito, você nunca vai errar. Pronto. Você sempre vai dar certo. Isso é importante. Não saber todas as exceções, mas um jeito como sempre dá certo. Bom, esse é o segredo dessa linguagem. Então, olha aqui. Se você já tiver programado um pouquinho em C, você conhece esse typedef. Essas coisas são teoricamente desnecessárias que a gente está fazendo aqui. Teoricamente. Só que, se a gente tira, a gente vai repetir muito código. Porque toda vez, por exemplo, que eu criar aqui um tupla de 2, eu vou precisar toda essa parada aqui. Que é possível, não tá errado, né? Mas esse vai economizar um pouquinho de código, vai deixar um pouquinho mais legível. O que faz essa coisa? Bom, eu já expliquei na aula passada algumas coisas. Esse vai ser... Esse aqui é a declaração da função em zig. Como você está vendo aqui, se bate exatamente com essas coisas aqui. Exatamente a mesma coisa. E que eu não fiz na aula passada, mas eu decidi fazer agora, eu coloquei nomes aqui. Na aula passada eu não fiz, é opcional, você não precisa, pode tirar. Você não precisa disso. Não? É só para você deixar as coisas mais organizadas, se você quiser. Essa vez eu decidi fazer, mas provavelmente porque estava mudando toda hora quando eu estava experimentando. Se tivesse dado certo de vez, aí só seria sai. Porque como eu já falei, eu tô tentando só deixar tudo desse jeito. Para não ficar lá escrevendo um monte de declarações como função precisa chamado. Se eu não conseguir passar como size_t, eu pego o endereço de memória e passo como size_t, como integer, unsigned integer 64. Que qualquer endereço de memória cabe aqui. A gente vai declarar isso como no_gil, ok? Para chamar fora de Python. Para o Python não conseguir nos bloquear. Esse, inclusive, também é um dos motivos para a gente vai usar os C++, os unordered maps. Daqui a pouco eu já vou explicar. Esse aqui é a declaração para essa função. Essa função é criada em Python. A gente vai passar o endereço de memória dessa função para o zig. O zig consegue também decifrar esse endereço de memória. O zig vai saber, ok, isso é uma função de C. Ele vai saber. Com essa informação, ele consegue tranquilamente chamar nossa função.
Como está vendo? RGBA, XY, esses resultados, exatamente o jeito como está aqui. Então, você precisa, para essas linguagens, declarar isso. Eles têm que saber como interpretar. Se não faz, tchau. Vai bugar tudo. Não tem como chamar. Você tem que declarar claramente, olha, é isso mesmo aqui. Essa função retorna nada, void, quer dizer nada. Essa função só vai ser acessível por C, no de Python, não precisamos. E também um no-GIL. E esse aqui é uma append. Daqui a pouco eu vou explicar. Parece um pouquinho estranho, provavelmente, mas não é difícil. Mas vamos voltar aqui. Beleza, eu também fiz type definitions para as coisas de C++. Como eu já falei, não é necessário, mas melhor fazer, vai ficar mais legível o seu código. Ok. O pair é uma tupla com dois valores. Em C++, você tem que também declarar que você vai colocar lá dentro. Né? Esse é... O Python não precisa, por isso o Python é legal. Porque todas essas coisas são trabalhosas e causam problemas quando você erra. E a gente erra. Esse problema do ser humano. O ser humano é um robô. Esse problema. E a ideia de Python é bem simples. Menos código, menos erros. E assim é. Okay? Então, o que a gente faz? Eu falo aqui, ok? Esse iPair, ou iPair, vai ser um pair de C++ com esse tipo de dados. O que é um unsigned short? Um unsigned short, número positivo até 65 milhões, 65 mil mais ou menos. Por quê? Porque economiza memória e eu acho que nunca vou ter uma imagem com essas dimensões, 65 mil. Se eu tiver, vai bugar. Ok? Garantido, vai bugar. E essa coisa de perigoso de C ou C++. Você pode imaginar, por exemplo, uma pessoa que quer fazer mal poderia abusar isso. Vamos dizer agora, meu código é usado no aplicativo de banco. Okay? Isso não vai acontecer, mas só como exemplo. Se agora um hacker sabe, ok, esse aplicativo não consegue ler imagens maior que 65 mil, ele pode abusar isso, entendeu? Pode ir lá, sei lá, com uma coisa, uma imagem gigante para o código bugar, sei lá, depois o que acontece depois, entendeu? Isso é todos os problemas de C, C++. E qualquer linguagem de baixo nível. Tem que pensar nessas coisas. Eu não aqui, porque isso não vai acontecer. E se bugar o computador de outra pessoa que tentou ler uma imagem maior que isso, então é um problema dessa pessoa. Beleza. Próximo, a gente vai definir nosso dicionário unordered map em C++. A chave vai ser um integer no CRGBA. Como valores, a gente vai colocar em cada uma lista. Vector, não tenha medo desse nome, ok? Também dava com medo. O Dave's Garage, aqui um dos meus canais favoritos, né? Fez um vídeo sobre vetores em C++. Ele falou, os caras do C++ deveriam ter chamado, sei lá, array class, alguma coisa. Porque quando você lê o nome vetor, você já começa a tremer de medo. Fala, pelo amor de Deus, aqui um vetor numa linguagem de programação. Parece coisa de outro mundo, mas na verdade é uma lista. Quando eu descobri isso, que é praticamente uma lista, eu falei, nossa. Talvez tenha como aprender. Bom, agora a gente vai falar para ele, olha, a gente vai encher agora essa lista com esses tuplas aqui. Ok? Isso a gente colocar aqui. Como eu já falei, essas coisas que eu faço aqui são teoricamente desnecessárias, mas agora você precisaria copiar toda essa parada e colocar aqui dentro. Fica um bagulho gigante. O importante é, para facilitar a nossa vida, a gente sempre vai colocar aqui void para retornar. Qualquer função que a gente manda para fora, coloca void, pronto. Deixa Python cuidar dessas coisas. A gente não vai retornar nunca nada. Apesar de agora ser mais fácil. Mas o problema é de C, quando você tem funções de C, o C você não consegue retornar nada. É só um valor só, ok? Integer, pode ser um integer, um float, você não consegue retornar tuplas, essas paradas. Arrays também não. Você pode retornar endereço de memória de um array que você criou na função. Aí eu prefiro fazer diretamente em Python, para que fazer essas cagadas. Próximo passo, a gente vai carregar agora nossa função de zig. Como a gente vai fazer isso? Você pode copiar e colar
E sempre vai fazer a mesma coisa. Sempre vai ser a mesma coisa. Como a gente viu também embaixo, também bem parecido. Olha, bem simples. A gente define aqui variável como CDEF. Isso quer dizer está disponível em C, essas coisas. Aqui a gente coloca, primeiro sempre assim, você coloca o data type, nosso tipo de dado, e esse aqui é um data type que a gente definiu. Aqui lá em cima, nome livre, pode chamar como você quiser. Então, vai ser um ponteiro para um endereço de memória que vai ser interpretada como uma função. Aqui a gente coloca o nome da função, pode também decidir livremente como você quiser chamar, e agora chama essa função. Eu passo aqui o DLL do ZIC, que eu criei a partir desse código. Okay? Já mostrei nas outras aulas como fazer. Aqui você nem precisa mais fazer, porque ele vai fazer automaticamente aqui, essa função. Eu coloco o nome da função. Beleza. Ele entra aqui, okay? Como essas coisas. Posso usar aqui como string, sem problemas. Ele carrega com C-types, o DLL. Agora, muito importante. Eu criei uma lista temporária aqui fora. Cadê? Um lugar aqui. Aqui. Isso não serve para nada, esse negócio. Na verdade, serve para muita coisa. Faça um append. Só isso. Por que estou fazendo isso? O problema é dessas funções de CDEF. Se você quiser manter alguma coisa que você cria lá dentro das funções, mas você não retorna, você não vai funcionar. O garbage collector vai apagar isso. Ele não sabe que é, ele vai apagar. Você precisa de uma referência no Python. O Python tem que saber, ok, esse foi carregado no momento e a gente precisa ainda. E assim a gente faz. Assim a gente vai fazer um append e esse vai existir lá também fora de Python. Python sabe que é carregado e não vai deletar coisas aqui. Aqui estou carregando a função. Como eu estou fazendo esse get attribute? Eu poderia também ter colocado uma coisa assim. Assim. Mesma coisa, ok? Até economizaria uma linha. Mas eu faço assim porque posso passar o nome como string. Esse aqui. Mas seria a mesma coisa que como colocar um ponto no final e pronto. Mas aqui, assim eu não posso deixar a função de universal, vamos dizer. Assim eu só preciso passar library, string e nome da função. E aí vai ficar bagulho, vai ficar doido. Esse foi a chave, esse eu queria descobrir. Eu pego o endereço de memória. Para ter certeza, eu vou converter isso para integer, unsigned integer 64, para ter certeza que cabe tudo. Provavelmente nem precisa isso. Mas o C-types, por exemplo, ele às vezes não consegue converter e ele fala muito grande para converter, sei lá o que, então é melhor fazer. E agora eu vou fazer aqui um casting. Eu vou falar agora, olha, interpreta isso como uma função desse tipo aqui. Parece doido, não é? Muito louco, mas na verdade não é difícil. Então, agora eu falei toda hora sobre esse functypes, mas por que não usei aqui essa função? Porque esse aqui do DLL já está pronto para usar. Eu uso o functype para depois poder chamar funções de Python em Zig. E isso já vai ser próximo. Esse vai ser minha função para salvar os resultados. Esse vai ser chamado a partir de Zig. Olha, passo a passo, como a gente faz. Como eu já falei, eu quero passar tudo como usize, ou unsigned integer 64, tudo pelo endereço de memória. Eu não quero mudar essas coisas. Esse vai ser sempre size_t. Eu não quero mexer, eu não quero, só quero essa coisa. Se não funcionar, eu vou fazer funcionar. Então eu passo o endereço de memória, converto. Eu não quero lá passar outra coisa. Se cansa. Fica tudo confuso depois. Então, eu vou chamar isso save function, certo? Eu também converto o casting para o só endereço de memória, pronto. Eu chamo essa função, eu passo essa função como argumento. Fala, olha, faz uma coisa com essa função. Então, esse vai ser chamado, eu vou passar essa função aqui, função. Agora, eu também já fiz uma coisa universal. Eu coloquei os argumentos. Toma cuidado. O primeiro valor é que você quer retornar da função. Já que é feito de maneira bem inteligente, porque em C você só consegue retornar um valor. Então faz muito sentido de colocar isso no começo. Porque
Você sempre sabe, esse só pode ser um único valor, não pode ocupar mais que isso. Non em C é void, ok? Void também serve para outras coisas. Então, quando você quer chamar uma coisa de C, que retorna void, você coloca non. Ele converte automaticamente. E agora, você coloca os data types aqui. Unsigned integer 32, um short para x e y, né, até 65.000. Endereço de memória do nosso unordered map, que a gente vai definir daqui a pouco. Certo? O que ele faz agora? Ele chama, agora ele converte para uma função de C. O que o cara estava fazendo no vídeo é praticamente isso. Esse é um pouquinho diferente, apesar de ser mais ou menos a mesma coisa. Muda pouca coisa, é só isso. Então, a gente converte isso para uma função de C, como os argumentos aqui. Essa estrelinha quer dizer unpacking. Né? Assim você pode tudo colocar numa tupla e passar aqui. Unpacking. Maravilhoso. Também tem uma aula. Vou deixar o link lá em cima. Agora a gente faz aqui sei lá, um wrapping, né? Dessa função de Python. Eu preciso fazer a mesma coisa. Preciso deixar lá fora para não desaparecer. Né? Porque garbage collector vai deletar. Se eu não tiver uma referência com objetos de Python, ele vai deletar. Por isso é obrigatório fazer isso. Ok? Próximo. Mesma coisa que aqui em cima. Exatamente a mesma coisa. Só agora outra função, outra declaração, esse aqui. Né? E esse aqui, você vai ver, você vai bater exatamente com isso. Declarado. O C, eles precisam saber isso. Eles não conseguiam chamar. Eles precisam saber exatamente o jeito como interpretar a função. So, agora vamos para essa função que faz. Como já falei, vai retornar nada, nunca. Eu não quero retornar nada. Declarar também no-GIL. So, agora vai começar a parada doida. Esse que eu estou passando aqui, onde os resultados vão ser salvos, nesse unordered map, que vai ser convertido para um dicionário em Python. É um endereço de memória. Eu não consigo fazer muita coisa com endereço de memória. Então eu preciso fazer um casting. Eu vou falar aqui, esse endereço de memória para, olha aqui, desse tipo de dado. Eu defini aqui como ele deveria interpretar. Ele sabe agora exatamente, bom, eu vou para esse endereço de memória, eu vou interpretar essa parada assim. E assim funciona. De repente está lá. Mas agora é só um ponteiro. Com ponteiro ainda não posso fazer muita coisa. Para fazer um dereference, como falar em português? Para fazer uma dereferência, não sei como falar em português, mas para acessar o bagulho mesmo, eu preciso fazer isso. Isso também funciona em C dessa forma, mas em C também pode usar estrelinha, que em Python não dá. Nesse caso não dá, ok? Você coloca simplesmente como fosse um array. So, e agora a gente coloca como chave, agora como um Python, como chave RGBA. E até melhor que em Python, porque se não existia a chave, ele vai criar automaticamente. Em Python a gente precisa usar um truque desse aqui para fazer. Praticamente a mesma linha agora. A gente precisa fazer um truque para fazer. Acho que em C++ é até mais legível. Coloca pushback que nem JavaScript. Aqui você cria a sua tupla, ok? Que você definiu lá em cima. Com x e y é tchau. Isso é a mesma coisa que isso. Mesma coisa. Igualzinho. Beleza. Então para C++, C, essas coisas, você precisa saber isso, mas não é muito difícil. Você vai mandar como endereço de memória. Esse endereço de memória você não consegue fazer nada com isso, então você tem que pegar o objeto lá atrás. E aí, a partir daqui, você pode fazer uma coisa. Beleza, vamos continuar. Não foi tão difícil agora, né? Espero, pelo menos. Espero que você consiga entender. Testa. Quando eu vi primeira vez,
e também fique assustado. Mas a coisa legal de site, né? Você não precisa fazer. Seu código puro de Python também vai funcionar. Mas você pode experimentar. E se conseguir, da hora. Seu código roda mais rapidamente. Ele vai fazer de qualquer maneira. Vai rodar de qualquer maneira mais rapidamente. Então você não joga tempo fora. Entendeu? Se não conseguir, tudo bem. Então deixa em Python, sabe? Mas se conseguir, muito legal. Porque às vezes as funções são 10 mil vezes, sem brincadeira, mais rápido que em Python. Ok? Beleza, então a gente faz isso. E agora vem a função de verdade. Beleza, como a gente vai fazer? Então a gente vai passar aqui o NumPy Array. Verdade, dois as cores que a gente quer encontrar e a imagem. A coisa legal em C++, com esses unordered map, que deveria existir também em Python, você pode já reservar um espaço. O que quer dizer isso? Você tem que pensar, Python, na verdade, é C. Escrito em C é 100% C. O que Python faz quando ele cria uma lista? Ele reserva um espaço para essa lista. Se você agora fica anexando muita coisa, toda vez ele vai aumentar essa lista, o espaço da lista. Tem realloc, chama isso. Né? Tem malloc para alocar a memória, realloc para aumentar a memória. Ele vai fazer isso. Eu já fiz um benchmark. Eu fiz o benchmark com vetor, mas também funciona para unordered map. E eu não reservei nada de memória. O vetor de C++ estava muito devagar. Muito. Quase uma lista de Python. Sem reservar memória. Mas quando você reserva memória, ele chega quase à velocidade de um C-array. Só com muita mais vantagem, porque você pode fazer append, essas coisas. Porque reservar memória custa. E fazer isso toda hora custa mais ainda. Então eu já coloquei um valor muito alto aqui, 10% da imagem. E provavelmente, raramente eu chego numa coisa quando eu procuro uma cor de 10% de uma imagem. Mas, por que não? Né? A reserva é feita aqui. Não precisa, opcional, mas vai ficar mais devagar. E também, mesmo com o nosso código aqui, eu testei. Mesmo com poucas cores, vai ficar mais devagar. Beleza. Agora, quando retornar, eu quero decidir se com alfa ou não. Porque muitas vezes eu não preciso. Mas agora é importante, presta atenção. Beleza, aqui a gente cria um type memory view, muito importante isso. Porque só assim, NumPy, as imagens vão ficar rápidos. Não vai ter nenhum valor por enquanto. Só tá lá. Aqui em cima, eu agora defino desse tipo de dado que eu criei. Esse aqui. Dá esse nome. Ainda não faço nada. Agora, muito importante, presta atenção. A gente viu na aula passada o que acontece se alguém passa dado não muito adequado para nossa função. Buga, completamente, buga. Valores errados e sei lá o que. Eu não quero agora excluir qualquer possibilidade que existe, mas eu quero excluir mais óbvio. Alguém só está passando uma imagem de RGB, mas eu preciso do Alpha Channel. Senão, vai dar merda, vai sair dado errado. Memória não vai bugar, porque vai ser menor na memória, mas os dados não vão estar corretos. Nesse caso, eu vou anexar um Alpha Channel. Evita isso. Esse custa, como nossa imagem que a gente vai testar, 100 milissegundos fazer isso. 100 milissegundos. Não faça, evita isso, vai ficar devagar pra caramba. Na verdade, não vai ficar devagar, ainda é rápido, mas sem converter isso vai ficar 10 vezes mais rápido. Mesma coisa aqui nas cores. Se não tiver 4 canais, a gente vai anexar um. Okay? Evita isso. A gente cria versões planas da imagem, as cores, como eu já falei nas outras aulas, na memória não vai mudar nada. Entendeu? Na memória é tudo plano.
Mas eu já ensinei na outra aula que a gente pode reverter o processo. E também tem aqui na função. Para obter o endereço verdadeiro, x e y. Aqui. Aqui a gente reserva memória, 10% da imagem vai ser reservado. E como está vendo aqui, esse unordered map que estou criando agora, posso tratar que nem um dicionário, estou inicializando aqui. E eu acho que nem é necessário, eu não sei. Eu sei que não é necessário no uso normal, eu não sei essas doideiras que a gente está fazendo, mas acho que também não precisa. Ele faz automaticamente no primeiro uso. Esse eu acho que é muito legal. Nesse caso também, o C++ é mais intuitivo que Python, porque quando ele não tem uma coisa, ele não encontra uma coisa, ele cria uma chave. A maioria das vezes eu faço isso. A maioria das vezes. Quando não tenho, eu quero criar. Às vezes não, mas a maioria das vezes eu quero. Você economiza trabalho. Então você trata agora que nem um dicionário. Igualzinho. E aqui a gente passa todas as coisas. Nome, endereço, tudo agora são integers. Tudo são integers. Endereço da função. Endereço de memória do primeiro elemento da nossa imagem. Plano. Na verdade, nem precisaria fazer plano. Mas eu precisaria colocar aqui de forma um pouquinho diferente. Eu já quero fazer uma coisa universal. Na verdade, tem um motivo. Ele aqui. Ele aqui. Ele faz um view plano de memória. Mas ele vai retornar um novo array se a memória não tiver C continuous. Quer dizer, tudo bonitinho alinhado. E isso que a gente quer. Então a gente vai economizar uma verificação aqui. Né? E agora que nem outra aula para calcular as coisas, né? Eu preciso passar aqui a largura da imagem. Valor total. Na outra aula foi vezes 3, porque foi RGB, mas a gente não está fazendo mais isso, a gente vai converter. Aqui, quantas cores a gente quer procurar. Né? Esse sempre precisamos passar, porque eu sei, o Zig, eles não podem saber isso. Não tem como descobrir. E aqui, endereço de memória. Esse também quer dizer endereço de memória. Dessa parada aqui. Também passado como integer. 64. Unsigned integer 64. Isso já basta para se virar. E agora é doideira, que eu coloquei no começo da aula. Eu já usei numa aula sobre C-types. Eu vou deixar também lá em cima. E eu também não consigo lembrar essas doideiras, entendeu? Não consigo lembrar esse cor. Então, meu próprio canal serve para mim como, tipo, para fazer revisão, entendeu? Mas que ele faz isso, ele vai fazer esse bit shifting que a gente fez. Bem no comecinho aqui. Essas coisas. Muda a posição para transformar esse RGBA em 4 valores. Se a gente quiser só 3 valores aqui, a gente passa aqui. A gente vai retornar isso. Mesma coisa aqui, só tem 3. Acabou. Só foi isso. E agora a gente vai rodar isso. Vamos testar. Beleza, aqui uma função um pouquinho adaptado, né, para as novas circunstâncias. Então, a gente lê o PNG, a gente quer ter certeza que tem 4 canais, ok? Depois a gente coloca I'm read unchanged. Agora a gente precisa também colocar 255 nessas cores que a gente quer procurar, certo? O canal alfa tem que ser agora. Se você não fizer, aí ele vai adicionar automaticamente, vai perder tempo. Eu já estou ficando aqui fazendo um check se continuous. Explico na outra aula que é. Porque se não for, que a maioria das vezes não é, mas a maioria das vezes é. Mas se não for, a gente não vai ter um resultado claro da função de Zig. Data type, aqui, counter, e bora lá. Ele deveria funcionar tudo, espero, pelo menos. Ok, tá compilando. Tudo certo já. Ok. Zig. É rápido. É muito rápido. E olha aqui, agora a gente tem dicionários. 20 milissegundos.
para duas cores, mas com uma grande vantagem que agora, olha o que a gente tem como resultado. Um dicionário de Python. Com tuplas, tudo bonitinho. E agora a gente pode acessar. Sem problemas. Tudo! Vamos dar uma olhada se o resultado estiver certo. E eu acho que precisa trocar os números, acho que é X e Y, porque não vai tudo trocado. Vamos dar uma olhada. Ups, cagada. Não, tá certo mesmo aqui. YX aqui. Estilo NumPy, porque esse exatamente foi a cor que a gente estava procurando. Então, você viu, a gente está um pouquinho mais devagar, mas ainda muito rápido. O C, né, eu consegui com C 17 milissegundos, mas só uma cor só em NumPy Array. Com Cython, com vários CPUs, Cython puro, vários CPUs, demorou 32 milissegundos uma cor, mas também com dicionário como valor. Mas como dicionário também. Ele retornou um dicionário. E para mim, é simplesmente faz muito mais sentido para mim pessoalmente. Porque eu faço geralmente várias verificações. Uma cor geralmente não basta para mim. Quero ver várias cores. Beleza, então vamos testar agora a velocidade de novo. Mas vamos colocar só uma cor. Acho que foi a cor que a gente colocou em todas as outras aulas. Para a gente ter uma ideia. Quantos milissegundos piorou? Porque, claro, é mais coisa que a gente está fazendo. A gente está retornando dicionários. Tudo custa. Quase nada. Olha. Vamos rodar mais uma vez um benchmark. 10.4. Eu acho que no outro foi 8.8, certo? Se não me engano. Primeiro vídeo que eu testei a velocidade de Zig. 10.4. Uma cor. Resultado como dicionário. Em tuplas bonitinhos. Com lista bonitinho. E ainda muito mais rápido que C. C, com NumPy Array, eu consegui para 17 milissegundos. Talvez tenha como fazer mais rápido em C. Eu acho que eu não sei como, porque o código é já muito reduzido. Ele só faz um loop e faz umas comparações. Acho que não tem como fazer muita coisa. Eu já tinha colocado em C todas as otimizações, o 2, eu coloquei o 2, Fast Math, um monte de coisa lá. E 17 milissegundos é rápido. Lembrando que Python precisa de 4.300 milissegundos. Mas com Ziglang, 10 milissegundos. E resultado bonitinho como um dicionário. Esse custou. Mas acho que a gente ficou até um pouquinho mais rápido com essa parada de integer. Eu não medi, para ser honesto, não sei, mas é uma sensação que eu tenho. Porque precisa fazer menos verificações. E você pode fazer isso para qualquer coisa. Para qualquer coisa você pode usar essa parada que eu fiz. Você não precisa necessariamente usar unordered map de C++. Mas os motivos por que eu fiz isso. Primeiro, é mais rápido. Ok? É mais rápido. Converter embaixo custa depois. Ok? Mas eu fiz isso principalmente por causa do outro motivo. Minha ideia também é rodar coisas em paralelo. Frequentemente até. Ok? E quando eu faço isso, eu não posso deixar o GIL ligado. Porque isso pode corromper dados. O GIL tem um sentido, até bom. O GIL é bom, mas não sempre. Então eu quero fazer tudo separado de Python para não corromper meus dados. Se tiver um dicionário e roda sem no-GIL, é o seguinte. O Python já tem bloqueio, ele não deixa fazer. Mas assim ele deixa. Ele não tem como saber. Né? Então tem que tomar cuidado. Você pode rodar qualquer. Eu já testei. Você pode rodar qualquer coisa sem GIL. Fazendo esse truque. Mas esse não é o que você quer fazer. Entendeu? Você quer rodar uma função sem GIL quando é seguro. E é só seguro quando você roda tudo fora de Python. Quer dizer, em C ou C++, o Zig que a gente está fazendo, lá não vai acontecer nada ruim. Você pode fazer também com lista aqui. Pode colocar uma lista, mas tira isso depois. Ok?
No except você pode deixar. No except só quer dizer ele não pode ter fazer um raise exception como Python, que não é possível de qualquer maneira. Na verdade é possível, como C++ ele converte as exceptions de C++ para Python. Mas não quero, custa também mais tempo, não quero. Né? Mas se você roda qualquer código de Python lá dentro, tira esse no-gil, não faça, é arriscado. Pode corromper os dados. Por isso eles não vão tirar o GIL. Eu também acho melhor não tirar. Eles vão fazer como coisa opcional, que acho bom. Você pode desligar ao gosto. Mas o Cython já também tem tudo isso. O Cython, na minha opinião, é melhor Python. É como Python deveria ser. Porque eu posso escrever um código fácil, sem esquentar muita cabeça, copiar, colar de Python, sempre funciona, sempre conseguir compilar qualquer código. Nunca tem problema. Nunca. Eu já fiz coisas bastante loucas. Fala, isso não vai dar certo, não. Deu certo. Mas quando você precisa dar gás, muito gás, você consegue dar muito gás, como você viu. 10 milissegundos, o que é isso? Muito louco isso, velocidade absurda. Esse é provavelmente o motivo porque Zig é a linguagem mais bem paga do mundo hoje em dia. Claro, o primeiro motivo, obviamente, ainda não tem muita gente que domina. Essa linguagem existe, acho que já há mais de 10 anos, ou mais ou menos 10 anos. Mas agora só ficou famoso recentemente, né? Claro, porque você viu hoje, velocidade absurda. Muito louco. Né? Porque tem motivo. As empresas não jogam dinheiro fora. Tem motivo, não é moda. É foda o negócio. É muito legal. É muito, muito, muito legal. E também tem várias coisas que a gente já viu nas outras aulas de segurança, que faz o código mais seguro. Você não pode fazer tanta cagada quando você consegue fazer em C. Tá? Você pode fazer cagada, claro, sempre tem esse risco. Mas acho que equilíbrio é muito bom. Entre segurança e velocidade. E além disso, empresas como, por exemplo, Uber, usa para compilar código de C, o C++, porque o compilador é fantástico. Como eu já falei, eu não testei muito ainda, compilei algumas coisinhas. Eu não compilei agora projetos grandes, mas funcionou perfeitamente. Nos próximos dias eu também vou colocar no Android, porque eu preparei já para Google, mas eu não testei ainda. Mas deveria funcionar, até vou tentar com cross-compiling. De compilar um computador de Windows para Android. Muito legal. Eu recomendo aprender. Muito, muito legal. E como você viu hoje, que você aprendeu hoje, pode usar para qualquer outra linguagem que seja compatível com C. Que são praticamente todas. Consegue rodar seu código de Python em qualquer dessas linguagens, fazendo esse truque que a gente fez hoje. A linguagem só precisa ter o poder de interagir com o endereço de memória e saber que é uma função de C. Vai rolar tudo. Beleza? Muito obrigado por assistir essa aula. Então inscreva-se no canal, dá um like e faz todas as outras coisas que a galera sempre pede no final do vídeo. E a gente vai ver na próxima aula, né? Tchau, tchau.